conexão caiu, a gente está retornando. Pronto, a conexão caiu, a gente está reclamando. Mudei de lugar na casa para ver se é algum problema na onda, né? Do Wi-Fi. Estamos com problemas de conexão. O 4G também não está adiantando. Tá meio complicado. Tá dando para você me ver, Juliana, aí? Tá funcionando? Oi, Godva, você voltou, a conexão caiu, tem no 4G, mudei de lugar para ver se melhora a conexão. Tá me vendo aí, tá me ouvindo? Dá um oi. Ótimo. Pronto. A minha amiga Paloma voltou também, a conexão hoje está meio difícil. Tá difícil hoje. Ok, então vamos voltar ao que a gente estava falando e aí as pessoas vão entrando de novo devagarinho e vamos ver se melhora, né? Não sei o que é, a live está pausando, a conexão não está muito boa hoje. Eu estou colocando aqui no 4G para ver se fica melhor, porque no Wi-Fi parece que hoje está meio difícil. Parece que a operadora não está ajudando muito. Então vamos ver, vocês vão dizendo aí. Obrigado. Então agora está boa, né? Paloma está dizendo. Então, como a gente dizia, quando o Espiritismo se tornou cristão, seria a reflexão. Então, em 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, que não é um tratado de cristianismo. E depois, em 1861, Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns, que também não é um tratado de cristianismo. No Livro dos Espíritos você vê o aspecto filosófico da doutrina espírita e no Livro dos Médiuns você vai ver um aspecto científico, né? Já que são conselhos, são orientações para que a pessoa que deseja conhecer a mediunidade, que deseja estudar a mediunidade e praticar a mediunidade, ela tenha uma referência, tenha um ponto de partida de um método seguro para ele entrar em contato com os espíritos, seja ele médium mesmo ou através de outros médiuns que ele queira ter contato. Então, nesse momento, o Espiritismo, durante 4 anos, não se desenvolve especificamente o cristianismo, mas apenas os aspectos filosóficos e científicos. Só que à medida que Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, reedita o Livro dos Espíritos, lança o Livro dos Médiuns, a perseguição na França vai aumentando em torno dele e em torno das ideias do Espiritismo. As pessoas começam cada vez mais a se estranhar em relação a isso, né? Muitas pessoas do catolicismo, protestantismo, pessoas da ciência começam a perseguir muito o Espiritismo e aí começam os detratores, começam a surgir. Tá sem som. A God vai estar dizendo que tá chegando sem som. Paloma tá dizendo que tá com som aí, tá tudo direitinho. E a partir, vamos ver se vai melhorando, você vai dizendo, Godva. O áudio é para estar ativado, eu não mexi nele não. Tá ok aqui o áudio. Aí aprendendo sobre tecnologia. Também Juliana está aí dando as dicas. Então, quando Allan Kardec ele já havia se passado, já 4 anos, ele sofrendo todas essas perseguições e os espíritos continuando dando comunicações, não só na França, mas em outros lugares do mundo, e essas mensagens chegando
de alguma maneira, chegando Allan Kardec vindo da Bélgica, país vizinho, vindo da Alemanha, que nem existia como Alemanha ainda, vindo da Inglaterra, da Rússia, né, da Espanha, Portugal. Então, vindo de vários lugares essas comunicações, elas vão chegando a Allan Kardec. Então, essas comunicações não chegavam do mundo islâmico, não chegavam da China, não chegavam da Índia. Elas chegavam justamente de países que eram países cristãos, onde os espíritos haviam vivido e morrido dentro do cristianismo. Boa noite, meu amigo Márcio, seja bem-vindo. Então, essas comunicações surgiram no mundo cristão. Os espíritos eram, de maneira geral, cristãos, e embora pudessem vir espíritos de qualquer lugar do mundo, né, e a porta naquele momento ali para conhecer, para falar sobre o espiritismo, ou sobre a vida no mundo espiritual, melhor dizendo, de maneira geral eram espíritos que viviam dentro do mundo cristão, não eram espíritos budistas, não eram espíritos islâmicos, não eram espíritos shintoístas ou de qualquer outros grupos religiosos, eram espíritos cristãos, ou seja, pessoas que viveram aqui na Terra dentro do catolicismo, dentro do protestantismo, e que vinham falar sobre esse mundo que eles viviam, que era o mundo espiritual. Vinham dizer o que acontecia após a morte com as pessoas, né, como eles tinham vivido suas vidas e a relação que existia, né, desse mundo material com esse mundo espiritual. Então não era de estranhar que se em algum momento o espiritismo começasse a caminhar numa direção de uma moral cristã, isso aconteceria naturalmente em decorrência dos espíritos serem também cristãos. Então, quando em 1864 Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, né, na época ele não chamou esse nome, chamou outro nome, a imitação do Evangelho, ele vai trazer as máximas cristãs, porque justamente as mensagens que Allan Kardec recebia de todas as partes, né, do mundo cristão, eram mensagens cristãs, não tinha como. Ele não estava recebendo mensagens da Arábia, não estava recebendo mensagens da China. Hoje, para nós, isso é estranho, porque a gente tem um contato muito fácil com todas as regiões do mundo, pela internet, pela televisão. Os meios de comunicação estão muito desenvolvidos. Em 1860, não. Os meios de comunicação não eram assim. Eles tinham a carta e eles tinham, né, o telégrafo. Então, não era uma coisa para todo mundo, né? Quem é que podia mandar um telegrama para alguém? Não era uma coisa assim fácil. E um telegrama não dá para você escrever um texto, um livro. Hoje a gente, com a internet, com a televisão, com o rádio, a gente consegue se comunicar com o mundo todo com certa facilidade, né? Televisão, telefone. E em 1860 isso não era exatamente uma coisa comum. Então, as comunicações que chegavam às mãos de Allan Kardec eram comunicações de espíritos que haviam vivido no mundo cristão, e nesse mundo cristão eles só podiam traduzir as ideias do cristianismo. Não haveria como eles traduzirem ideia de outras pessoas, de outros mundos que não faziam parte da realidade dele. Então, a civilização ocidental, cristã, ela tinha a base da ciência, da filosofia, que formariam o espiritismo. Não poderia se buscar dentro do budismo ou dos povos que habitavam a região, né, que seria hoje a maioria budista, o Butão, o Tibete, regiões da China, da Índia. Não dava para surgir o espiritismo ali, porque eles não tinham aquela base filosófica e científica que tinha na França e nos países da Europa. Não dava para surgir dentro do mundo islâmico, porque nesse mundo islâmico não tinha essa base filosófica grega e científica e do iluminismo que existia naquele momento em 1860, 1850. Então era normal, era bastante natural que surgisse nesse momento. Além disso, no século XIX, surge uma corrente filosófica chamada moderno espiritualismo. O moderno espiritualismo ele vai surgir no século XIX, finalzinho do século XVIII e no século XIX, vai se fortalecer no século XIX como uma corrente que é arreligiosa, quer dizer, não tem religião. Então as pessoas começam a entender que podem buscar sua transcendência, sua espiritualidade, sem necessariamente recorrer, no caso da Europa, às duas religiões dominantes, que era o catolicismo e o protestantismo. Então, muitos grupos começam a entender religiosidade diferente de espiritualidade, embora não se discutisse dessa maneira. Isso é uma discussão do século XX, do final do século XX, religiosidade e espiritualidade, mas as pessoas começam, naquele momento, a separar religiosidade, algo da religião, e espiritualidade, algo do ser humano que está presente em todas as religiões ou não. Ou seja, eu posso ter essa sensação de contato com o divino, com algo sobrenatural,
com algo além da matéria e não ter necessariamente religião. E esse grupo cresce e se desenvolve bastante, no século XX, especialmente a partir dos anos 60, 70, com movimentos como o movimento hippie nos Estados Unidos, e em outros lugares do mundo. Então, aquilo que começou com um aspecto filosófico, que seria a doutrina espírita, enquanto doutrina, Allan Kardec usa a expressão doutrina para se referir ao espiritismo, é uma expressão que tem um significado diferente do dia de hoje, já que doutrina para ele, naquele momento, era um conjunto de ensinamentos. E hoje, quando a gente diz que alguém está doutrinando alguém, a gente se incomoda com isso, né? Parece uma coisa estranha dizer, um professor na sala de aula está doutrinando alguém, né? Então ele está impondo sobre a pessoa algum nível de pensamento, e isso está incomodando aquela pessoa, porque está sendo forçado a acreditar em ideias que não são suas. Então Allan Kardec usa a expressão doutrina espírita no sentido de conjunto de ensinamentos que tratam, no caso, de uma filosofia espiritualista. Século XIX é o período da filosofia materialista. Então, muitos pensadores do século XIX vão começar a se separar da filosofia católica, da filosofia que estava mais ligada agora à religião, que seria uma teologia, e formar uma filosofia que explique o mundo sem necessariamente Deus existir. Então, o materialismo não é uma coisa ruim em si, mas é um pensamento filosófico do século XIX que diz assim: a gente vai explicar o mundo e a gente vai pedir que Deus fique ali sentado um pouquinho na sala de estar enquanto a gente reconstrói o mundo. São palavras do Tiago Adão Lara, um filósofo que escreve um livro, Os Caminhos da Razão no Ocidente, e que justamente tratam disso, né? Das pessoas começarem a pensar num mundo onde a explicação será filosófica, será baseada numa filosofia materialista e não mais numa explicação teológica, religiosa, que vai dizer que chove porque Deus quer. A partir da filosofia materialista, chove porque é um fenômeno da natureza, e aí a ciência vai se separando da filosofia, explicando como esse fenômeno funciona. Então é doutrina no sentido de um conjunto de ensinamentos, né? Um conjunto de ensinamentos que vai existir no século XIX. Então daí a expressão filosofia espiritualista. Então nesse momento a filosofia é a ciência, de 1857 até 1864 mais ou menos, elas funcionam enquanto um aspecto da doutrina espírita. Porém, com a publicação do livro Evangelho segundo o Espiritismo, fica patente, fica claro que a filosofia espírita ela vai nessa direção do cristianismo. Então, como eu disse, não dava para falar de budismo, de islamismo e outras coisas, porque os espíritos que traziam a mensagem eram espíritos que tinham nascido, vivido no mundo e morrido no mundo cristão. Então as suas ideias eram cristãs. E aí Allan Kardec começa a receber essas mensagens. Como a ideia do espiritismo não é que fosse Allan Kardec o criador e que fosse o pensamento dele, mas fosse o pensamento dos espíritos, então ele obedeceu. Não, se a ideia do espiritismo é ir numa direção de uma filosofia cristã, então ele começou a reunir os textos e aí foi tratado aquilo que seria o cristianismo. E aí ele começa a desenvolver as ideias do mundo cristão. Começa com o Evangelho segundo o Espiritismo, depois com o livro O Céu e o Inferno, tratando desses aspectos, já que eram os aspectos que incomodavam, já que era a igreja naquele momento que incomodava, dizendo que o Espiritismo pertencia ao inferno, que o Espiritismo era uma manifestação do demônio, que o Espiritismo fazia mal à humanidade. Então Allan Kardec, ao escrever os livros, utilizando as mensagens dos Espíritos, ele ia combatendo essas ideias que se dizia sobre o Espiritismo. Não existe inferno como a gente entende, não existe o diabo como a gente entende. Então ele vai desenvolvendo essas ideias, e isso dentro de um contexto cristão. Então quando chega no Brasil, nessa mesma época, 1865, 1870, o Brasil, dentro de uma cultura católica muito forte, desde o seu início, desde 1500, ela vai absorvendo esse pensamento, e aí dentro de uma cultura de ajudar as pessoas mais necessitadas, já que a pobreza no Brasil era bastante significativa, e havia 1/3 da população no Brasil, pelo menos, era formada por escravos, talvez muito mais do que isso. Então a população começa a adentrar na direção de uma filosofia
mas buscando a religiosidade. Então é a partir desse pensamento, no Brasil especificamente, que aquele tríplice aspecto da doutrina espírita: primeiro uma filosofia, segundo uma ciência e terceiro uma religião. O que a gente tem que pensar houve prejuízo para a doutrina espírita adotar-se uma filosofia cristã? É isso que a gente tem que refletir, pensar um pouco. Porque se o espiritismo tivesse adotado uma filosofia budista, islâmica ou qualquer outra, haveria prejuízo para a doutrina espírita? Então a gente tem que pensar assim: o espiritismo ele tem 5 postulados. Primeiro, que é a existência de Deus, Deus é o ser que criou tudo o que existe. Depois, a existência da alma e da imortalidade da alma. A comunicação com os mortos. A pluralidade das existências, que é a reencarnação. E também a pluralidade dos mundos habitados. Esses 5 princípios não ferem religião nenhuma. Esses 5 princípios não ferem o budismo, não ferem o islamismo, não ferem o cristianismo, não ferem o shintoísmo, não ferem nenhum tipo de religião, porque Deus existe, nós seres humanos somos espíritos imortais, não somos eternos, eterno seria Deus, e aí a comunicação com os espíritos da reencarnação e a possibilidade de vida em muitos e muitos planetas, que é a pluralidade dos mundos habitados. Então, o espiritismo ser cristão depende. Se você nasceu no mundo, no Japão, por exemplo, é budista ou shintoísta, e vê esses 5 princípios, então de maneira nenhuma poderão ofender o shintoísmo, ou o budismo, ou o islamismo, porque ele não fala de cristianismo, ele fala de coisas que são elementares. Se os espíritos tivessem dado comunicação por Kardec naquela época, para Kardec naquela época, e só dissessem que eles existem, que existe vida após a morte, e eles provassem isso através das suas comunicações, e não tivessem nenhum tipo de filosofia sobre isso, por si só já era suficiente, porque dava para a gente assim, uma visão de mundo diferente. Olha, peraí, eu não vou acumular tanto bem, porque eu não vou levar, e lá do outro lado não precisa. E outra coisa, aquilo que eu faço de bom aqui, ou aquilo que eu faço de mal, tem como consequência, tanto nessa terra como em outra vida. E eu vou nascer e renascer de acordo com o tipo de vida que eu tive aqui, com as ações que eu tive, com aquilo que eu fiz de certo e errado. Então, se os espíritos não trouxessem uma filosofia para servir de parâmetro para que nós vivêssemos melhor e chegássemos no mundo espiritual numa condição melhor, se não dissesse nada disso, não houvesse uma filosofia espírita, apenas o fato de existirem espíritos, sabe que eles continuam vivos no mundo espiritual, isso já deveria mudar a nossa vida. Allan Kardec desenvolve isso no ponto de vista. É um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, o nosso ponto de vista mudaria, porque não viveríamos apenas para a matéria, mas também para a espiritualidade. No pensamento anterior, quando a gente morria, a gente ia para o céu, para o inferno, para o purgatório, dentro da filosofia cristã. É claro que da filosofia budista, no hinduísmo e outros, tem outras visões. Mas dentro daquele mundo cristão em que Allan Kardec vivia na França em 1850, a ideia seria que você ia para um desses 3 lugares. E muitas vezes não tinham a ver especificamente com a sua bondade. No caso do catolicismo, se você reza missas, após a morte da pessoa, essas missas vão favorecer esse morto do mundo espiritual. E quem não podia pagar por essas missas? E por que missas, quer dizer, atitudes das pessoas que ficaram na Terra, mudariam a condição da pessoa no mundo espiritual? Que poder teriam estes rituais para mudar a vontade de Deus ou a intenção de Deus e retirar a pessoa de um lugar ruim e colocar em um lugar bom? E aquelas pessoas que podiam doar terras para a igreja, bens para a igreja, e aqueles que não podiam. Então começou-se a pensar um pouco sobre isso. Olha, não faz sentido. E aí saber que existe uma vida no mundo espiritual e que essa vida ela é a vida verdadeira e que aqui a gente vem passar um tempo para aprender, para fortalecer, para desenvolver habilidades que nós não desenvolveríamos no mundo espiritual, para nos testar, nos desenvolvermos mais moralmente, então faz todo sentido. Então, esses 5 princípios, que é Deus, Espírito imortal, comunicação com os mortos, reencarnação e vida em outros mundos, a possibilidade de vida em outros mundos, isso por si só pode pertencer a qualquer religião ou a nenhuma delas. A pessoa diz, não, eu não acredito muito não, mas eu vou começar a pensar sobre esses postulados que você está dizendo aí do Espiritismo. Ou seja, o Espiritismo não teve nenhum prejuízo em ser cristão.
Então, uma pessoa que seja de qualquer religião, digamos Umbanda, Candomblé, catolicismo, protestantismo, que ele adota esses 5 princípios, ele não fere aos princípios da sua religião, seja católica, protestante, Umbanda, Candomblé, xamanismo, Vale do Amanhecer, hinduísmo, sabe, islamismo, tudo isso aí está no mesmo grupo, porque esses 5 princípios não ferem de maneira nenhuma. Porém, a gente tem a possibilidade da vida e da morte, e que não seja no céu, no inferno ou no purgatório, faz com que a gente viva de maneira diferente aqui. Agora eu vou ter que tratar as pessoas melhor, porque não é o dinheiro que eu tenho para rezar missa, não é a minha fé, como no caso do protestantismo, a minha fé me salva, né? O que vai fazer a ideia do cristianismo é que não há uma salvação. Para a doutrina cristã, há uma salvação a partir da graça divina ou a partir da fé dos seres humanos. E para o espiritismo, os espíritos nos dizem que não é uma questão de salvação, mas é uma questão de evolução. O espiritismo não é uma doutrina salvacionista. Nós não vamos nos salvar, nós vamos evoluir. E isso acontece através de muitas vidas. Então, quanto vidas eu for vivendo e for amadurecendo, eu vou evoluindo. Então, não há uma ideia de salvação, de você ir para um lugar definitivo e sair daqui definitivamente, já que há muitas e muitas vidas, que é a ideia da pluralidade das existências. Bom, se não houve prejuízo para o espiritismo se tornar cristão, também não há prejuízo para ninguém dizer que adere às ideias espíritas, mas não se sente cristão. Ou seja, essa ideia de pensar que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, ela é uma ideia exclusivista. A ideia de achar que os cristãos são a nata no mundo espiritual ou da terra, que é o olhar de Deus é sobre eles, é exclusivista, ela fecha. Por que Deus lançaria a maior parte da humanidade no inferno, porque não é cristã, e só salvaria os cristãos? E quem dentre os cristãos, lembra Allan Kardec, é digno de realmente ir para o céu? Está vivendo direitinho os princípios cristãos. Então, seres flexíveis e dinâmicos, eles estão aptos, estão abertos para ver todas as possibilidades. E seres fechados, seres que são inflexíveis e estáticos, não conseguem fazer isso. Em outras palavras, eu posso ter um amigo católico, e esse amigo católico diz assim: olha, eu sou católico, mas eu acho interessante o espiritismo porque traz umas explicações interessantes sobre temas que eu não tinha pensado e que o catolicismo não fala. Então a pessoa pode continuar sendo católica, mas ter algo mais, dizer assim, não, até aqui o catolicismo me explica e me satisfaz, daqui em diante não. Então aqui em diante eu vou pensar assim. Então pessoas flexíveis, isso é só um exemplo em relação ao catolicismo, mas pessoas flexíveis, elas vão ter possibilidade de apanhar um pouco daqui e dali para ter uma vida melhor, a viver melhor. Pessoas inflexíveis, elas são pessoas que só aceitam aquilo que já está montado desde sempre. Ora, há 2000 anos que é assim, eu vou nesse caminho aí que deve dar certo. Já deu certo para os outros, deve dar certo para mim. Mas se você prestar mesmo atenção, não dá certo para todo mundo não. Se a gente prestar bem atenção direitinho, isso funciona para quem tem dinheiro, isso funciona para quem tá bem, né? Quem está numa vida muito boa aí, né? Assim, vivendo na abundância, né? Tá tudo bem, vou para o céu, sabe? A gente não pensa muito nisso aqui agora. Mas quem está passando por muito sofrimento, por muita angústia, por muita dificuldade, a pessoa pensa, bom, tomara que pelo menos do outro lado da vida a coisa seja melhor, porque aqui não está boa não, aqui está ruim para mim. Então, pessoas flexíveis, diz o sociólogo Zygmunt Bauman, ele dizia, em diversos dos seus livros, que são as pessoas do novo milênio, daqui para diante. Porque a gente pode captar aquilo que é interessante para a gente e adaptar a nossa vida. Você vê o caso de uma pessoa que adere a uma religião e isola todas as outras. Então ela só consegue viver naquele espaço. Ela não consegue ver outra coisa. Aí você diz assim, vamos lá, uma pessoa que tornou-se espírita e que é fechada. Ela só consegue ver espiritismo. Aí tem uma coisa no catolicismo, um casamento de um familiar, e não vou não, porque eu não sou mais católico. E aí a coisa fica fechada, ele deixa de ir para aquele casamento, porque ele é uma pessoa fechada. Isso independe de ter religião A ou B. A pessoa fica com a mente limitada, porque não aceita essa flexibilidade. Então, tudo bem, a pessoa chegou e diz, olha, vamos casar na igreja? Ele diz, não, eu não sou católico, eu sou espírita.
Mas é meu sonho de infância, não sei o que, de repente, não, mas eu não quero casar. De repente aquela pessoa, sabendo que sua esposa, para sua noiva, é alguma coisa muito importante, aquele casamento na Igreja Católica, ela acaba cedendo às suas inclinações naquele momento ali, não porque acredite ou porque vai fazer por uma coisa, por uma falsidade, mas porque quer agradar o outro e não lhe pesa. Ou seja, por estar casado no catolicismo, mesmo ele não sendo católico, é importante para a noiva, e ele acaba cedendo isso aí, porque ele é uma pessoa flexível. E a pessoa que é inflexível, ela não aceito de maneira nenhuma, não vou porque não sou assim e tal. Então, esse mundo de pessoas inflexíveis, ele tende a durar cada vez menos, né? A gente está vivendo agora um retrocesso conservador, mas a gente imagina que não vai ser para sempre. Allan Kardec pergunta aos espíritos se a roda do progresso ela pode ser esmagada, ela pode ser travada. E os espíritos respondem que ela pode ser travada por um pouco, mas ela esmagará aquelas pessoas conservadoras que não conseguem permitir o progresso. E o progresso é o progresso moral, não é o desenvolvimento intelectual e científico, não é a tecnologia, é as pessoas se tornarem pessoas melhores. Então quem trava esse progresso, quem entrava esse progresso será esmagado por essa roda, ou seja, vai ficar para trás. Porque o correto agora, a nova ordem agora, é você respeitar o outro naquilo que ele entende por ser melhor. Dizer que a sua religião está certa e que é a única certa e abominar a religião do outro não vai fazer com que você tenha mais amizades. Vai reduzir o seu rol de amizades porque a pessoa é muito inflexível. Então a ideia é de um cristianismo, de uma religião que seria uma religião pós-moderna, é uma religião onde as pessoas consigam viver com espiritualidade, mas necessariamente não com religiosidade. Ou seja, eu tenho uma transcendência, eu sinto essa necessidade de meditar, de ir para uma floresta, entrar em contato com a natureza, com os espíritos da natureza. Eu sinto vontade de acender uma vela, ou eu sinto vontade de usar uma roupa específica para entrar em contato mais fácil com Deus, ou para agradar alguém. E tudo isso aí é válido para todos, porque essa transcendência e essa espiritualidade são individuais, elas não são universais. Veja só, se a gente pensar 1000 anos atrás, tinha um céu, tinha um inferno e tinha um purgatório. Nessa perspectiva, quem vai para o céu é aquele pessoal que cumpriu direitinho as regras que tinha dentro do cristianismo. Você fez isso, fez aquilo, você vai para lá. Quem não foi, vai para o inferno. Quem foi mais ou menos, fica no purgatório. Onde está o erro, se a gente pensar direitinho? Quem vai para o purgatório só sai de lá se rezarem por ele, mas tem que estar aqui na terra. Quem está dentro do purgatório não pode rezar por si só, por isso que tem as missas. Quem já está no céu está na bem-aventurança, né? Problema de quem não foi. A gente não pode sair daqui. A gente tem que ficar aqui no céu com Deus. Quem está no inferno está na danação infinita. Então, esse pensamento de céu, inferno e purgatório, se ele agrada um grupo de pessoas e essas pessoas se sentem bem assim, então tudo bem. É a maneira como elas veem. Então, se você vai a uma igreja católica, não espere chegar lá na igreja católica e discutir reencarnação, porque não é esse espaço. Então, você tem que respeitar esse espaço. Do mesmo jeito, se a pessoa está numa igreja católica e quer ir ao centro espírita, conhecer o espiritismo, ela não vai falar dos dogmas católicos, ela vai entender os dogmas que seriam aliás, vai entender os conhecimentos que seriam os conhecimentos espíritas. E ao mesmo tempo, uma pessoa que não quer ter nenhum tipo de religião e quer viver sua espiritualidade, então ela vai poder fazer isso da maneira que ela entender melhor. Isso é a religião do futuro. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, está lá no livro dos Espíritos a questão: o espiritismo será a religião do futuro? Os espíritos respondem: não, mas será o futuro da religião. Mas em que sentido será o futuro da religião? Não há sacerdotes, não há líderes religiosos, não há pessoas que dizem como se viver sua espiritualidade. 2, não é obrigado a gente manter esse grupo religioso financeiramente, que nas religiões tradicionais, como o catolicismo e o protestantismo, é o dízimo. 3, você segue os princípios que quiser, e aí você adere a esses princípios à medida que você quer. E aí você tem essa possibilidade. 4, não tem um lugar específico para o culto, para a adoração. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar que você queira. Você pode entrar em contato com os espíritos da maneira que você quiser. 4, a sua vida pessoal é sua vida pessoal. Ela não pode ser determinada pela comunidade, pela religião. Então, se você vê o caso do espiritismo, não tem sacerdote. Se você vai no centro espírita, dentro do centro espírita tem um certo comportamento.
porque é uma instituição como qualquer outra, onde as pessoas não podem, por exemplo, entrar nuas, elas entram vestidas. Elas não podem entrar pulando no pé só, elas entram como qualquer outro ser humano. Quer dizer, há regras específicas para aquele espaço, como tem para uma escola, como tem para uma piscina. Numa piscina, pessoas não podem ter relações sexuais. Elas vão para tomar banho. Então, há um espaço para cada coisa, né? Então, o centro espírita tem espaço. Mas na minha vida pessoal, eu posso ser casado, posso ser solteiro, posso ter a vida que eu quiser ter, posso beber, posso fumar, posso ser homossexual, posso ser heterossexual, posso ser transexual. Quer dizer, eu posso ter um partido A, um partido B. A vida é pessoal. Não cabe aos espíritas dizerem como eu vou viver minha vida. É problema meu. Se eu sou uma pessoa que tem um vício e as pessoas sabem e não gostam, então é problema da pessoa. O desenvolvimento, a evolução, ela é individual. Sou eu que evoluo. E a sociedade evolui em equipe, em grupo. Quer dizer, a sociedade vai evoluir na medida que as pessoas individualmente evoluem. O que está errado no socialismo? O que está errado no comunismo, no anarquismo, no capitalismo? É achar, no caso do socialismo, que a gente tem que mudar a sociedade para a sociedade ficar melhor. Tudo bem, isso é uma coisa muito boa, temos que lutar por isso mesmo, por uma condição social. Eu, como professor, sempre lutei na sala de aula, ensinando os alunos a buscarem seus interesses, a buscarem o direito da sociedade. Porém, a gente tem que pensar que se o ser humano não evoluir individualmente, essas leis colocadas de fora para dentro não funcionam. Ou seja, fazer acontecer de fora para dentro obriga as pessoas a agir de um jeito que elas não estão apropriadas ainda, não estão desenvolvidas ainda. Agora, se cada pessoa melhora, daqui a pouco, coletivamente, toda a sociedade melhora. Então, temos que primeiro cuidar do indivíduo, pela evolução da pessoa, de um de cada vez. Aí, pela evolução individual, teremos uma sociedade cada vez melhor. Então, indo para o finalmente da coisa, a gente entende que o Espiritismo, ela é uma filosofia, o Espiritismo é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião, e cada um enfoca no aspecto que bem quiser. E tem prejuízo para isso? Nenhum. Por quê? Porque nós vamos evoluindo, vida após vida, e absorvendo aquilo que é útil, que é bom para mim, o que é bom para você, o que é bom para o vizinho, e isso é muito individual. Então, qualquer pessoa vai poder desenvolver-se espiritualmente, independente da religião que esteja. Então, separemos religiosidade de espiritualidade. Ao separarmos religiosidade e espiritualidade, temos um acréscimo enorme, porque religiosidade me faz seguir a religião. Então, se o líder religioso diz que é para se vestir de preto, ou para se vestir de branco, ou para fazer assim ou daquele outro jeito, as pessoas fazem porque a religiosidade nos leva a agir dessa maneira. Por exemplo, dentro do catolicismo, você deve, é um sacramento, ir à missa mensalmente ou semanalmente. No Espiritismo, no caso, não tem isso. Bom, mas se a pessoa se sente feliz com a religiosidade, que é seguir os padrões de uma religião que está ali montada, então ela está bem, porque ela está se sentindo feliz onde ela está. O que acontece com a diferença entre religiosidade e espiritualidade é que na espiritualidade, não tendo um padrão a seguir, eu tenho apenas ideias, princípios, e aí a pessoa pode seguir o que quiser. Então, relembrando, Deus existe, é um primeiro princípio. O Espírito existe e é imortal. Nós nos comunicamos com os mortos, os mortos se falam, existem, é a comunicação. A pluralidade das existências, que é a reencarnação, e a pluralidade dos mundos habitados. Esses 5 princípios, eles podem ser aplicados a qualquer religião. E a pessoa que tenha espiritualidade dentro da sua religião, ela vai poder absorver estes e outros princípios. A pessoa que não tem espiritualidade, mas tem religiosidade, ela vai negar princípios de todas as outras religiões, porque a única religião que está certa é a dele. Não, eu aprendi que é assim, seja no catolicismo, no protestantismo, no espiritismo, se não for. Eu aprendi que é assim, não pode ser de outra maneira. Podemos ter espiritualidade e religiosidade dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita não, mas dentro do movimento espírita sim. A gente pode ter na doutrina espírita um conjunto de ensinamentos que vão servir para a gente ser feliz e entender melhor essa felicidade para uma outra vida. Mas tem pessoas no movimento espírita que querem seguir regras, que querem criar regras para que as coisas aconteçam. Olha, só pode ser médium se fizer tal comportamento.
Só pode fazer palestra se tiver tal comportamento. Só pode fazer isso se fizer aquilo. Então as pessoas que começam a criar esses comportamentos exteriores, esses comportamentos que são visíveis, a gente pode dizer que isso é religiosidade. Espiritualidade não precisa disso. Se amanhã eu sou espírita, eu tenho uma visão diferente de alguns aspectos, mas se amanhã eu decidir que quero ir para uma cachoeira e quero falar com a Yara ou com os espíritos da floresta, não tem ninguém que me impeça. Nem eu tenho que anunciar no Facebook, no Instagram, nas redes sociais. Eu vou, entro em contato com os seres da natureza e aí me sinto bem e volto para casa. Bom, o Espiritismo prega outra visão de mundo, mas aí de repente hoje eu dei vontade de fazer isso. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque isso é espiritualidade. Isso é ruim quando é religiosidade. Por quê? Porque o outro diz que você não pode mais fazer parte da nossa comunidade espírita, porque você foi para a floresta falar com os espíritos da floresta. E aí, isso não é espiritualidade, isso é religiosidade, porque a pessoa passa a seguir os padrões de uma religião, seja qual for, pode ser mesmo o espiritismo. Então, só lembrando, existe o espírita, existe o movimento espírita e existe o espiritismo, a doutrina espírita. A doutrina espírita é dos espíritos. O movimento espírita somos nós. Nós é que fazemos acontecer, divulgamos, fazendo palestras. Isso aqui é um movimento espírita, quer dizer, eu não traduzo a linguagem ou a doutrina espírita por completo. São minhas opiniões pessoais a respeito do espiritismo. Alguém pode chegar e dizer assim, não concordo com o que aquele rapaz falou, não. Acho que é diferente. Por quê? Porque não existe dentro do espiritismo um líder religioso que diga que só pode ser desse jeito. Só pode ser assim, assim, assim. Então, o espiritismo é cristão porque nasceu no mundo cristão. Porque a doutrina foi se desenvolvendo em um meio cristão, em países onde havia o cristianismo. Ela não surgiu num país islâmico, ela não surgiu num país, não surgiu na China, não surgiu no Japão, surgiu no mundo cristão. Então, os espíritos tinham nascido naquele país, tinham vivido, tinham morrido, e voltavam para a comunicação e eles eram cristãos, sejam católicos ou protestantes. E é por isso que você vai ver na doutrina espírita muitos desses espíritos, que eram espíritos de ex-padres, né, de Santo Agostinho, de Mário, sabe isso, Mário aquilo. Então você vai ver Irmã Rosália, que eram espíritos, né, que estavam ali, que vinham dar suas comunicações. Espíritos evoluídos, porque a evolução não depende de ser católico, de ser protestante, de ser budista, de ser ateu. A evolução é muito mais do que isso. É uma evolução moral, não é uma evolução biológica, não é uma evolução tecnológica. Bom, a gente tinha sido interrompido em decorrência de uma quebra de sinal e aí tivemos que retornar. Eu acredito que passamos as ideias, as reflexões. Não consegui publicar a parte inicial, vou publicar no IGTV. Depois alguém, se tiver alguma dúvida, quiser conversar, quiser falar, tirar alguma dúvida sobre o tema que a gente tratou, tem aí as redes sociais para a gente fazer isso. Quero agradecer os meus amigos, a Juliana, a Paloma, a Gaia Crajubá, que entrou aqui também, a Cacá Siebra, a Paloma Fausto, também está aqui a Patrícia Lima, o Pedro, a minha amiga Micaela, meu amigo Alvarez, Eliette, Márcio. Então, queria desejar a todos um feliz dia dos namorados, né? A minha namorada está aqui, vem cá, minha namorada está ali, a Kátia. Hoje é o dia dela, feliz dia dos namorados. Feliz dia dos namorados para todo mundo. Então, um abraço a todos, feliz dia dos namorados e muita paz para todos.